Ok, essa aula está sendo gravada para o curso de Ciências Contábeis, sexto e sétimo período da Faculdade Multivix Cariacica, tá? A disciplina Auditoria e Perícia, e aqui uma aula introdutória do conteúdo de auditoria que vai ser ministrado agora nesse segundo bimestre, primeiro semestre de 2020, em meio a essa pandemia. A gente vai fazendo aqui na Multivix o melhor que a gente está conseguindo oferecer para o aluno nesse período, né? Cada um com suas dificuldades, suas deficiências, mas aqui a gente vai começar aqui a apresentar o conteúdo dessa disciplina, ok? Para isso, a gente vai começar definindo auditoria no aspecto doutrinário, e introduzindo, então, o conceito de auditoria contábil a seguir. Pois bem, auditoria é um termo derivado da palavra audire, do latim audire, que significa o que parece, significa ouvir. Conforme os historiadores, pesquisadores, nos primórdios aí das aventuras capitalistas do homem, né? Os negócios começaram a se expandir, né? Para localidades mais distantes, onde aquele que tinha recursos oferecia recursos para terceiros, para esses terceiros exercerem atividades em locais diferentes daquele onde estava o dono do capital, e esse, então, precisava saber como é que estavam se desenvolvidas essas atividades nesses locais mais distantes, quais eram exatamente as condições e os resultados dessa atividade, os recursos que ele disponibilizava para esse seu preposto. Então, para isso foi criada essa figura do auditor. O auditor é aquele que se deslocava até a localidade onde estava sendo exercida aquela atividade, então procurava ouvir do próprio executante e dos que estavam em volta como é que estava sendo realizada a atividade, como é que estavam sendo realizados os processos, quais processos, como é que estavam os sistemas, como é que estavam sendo desenvolvidos os sistemas de informação, quais os resultados estavam acontecendo, né, com aquela atividade. Então, esse auditor, esse ouvinte, levava esse resultado das suas indagações até o dono do capital, até o interessado na atividade, e relatava essas atividades. Evidentemente, o dono do capital, por assim dizer, ele comparava o que estava acontecendo aqui com o que ele tinha determinado como objetivo para esse preposto. Ele comparava se esses resultados dos negócios que estavam acontecendo aqui estavam de acordo com aquilo que ele tinha orçado de recursos para ser aplicado lá, se estava de acordo com as regras que ele tinha determinado. Então, a figura do auditor é aquele, nesse primeiro conceito, é aquele que escuta e relata para fins de comparação entre se a condição encontrada está conforme o critério determinado. Okay? O processo de auditoria, certo, não envolve só questões contábeis. O processo de auditoria, existem auditorias de vários segmentos, de vários sentidos, né? Auditoria, por exemplo, em um processo industrial. Então, o auditor vai analisar se aquele processo industrial está sendo feito com a técnica que é determinada, com a produtividade que é prevista para a matéria-prima, com a qualidade que foi determinada, o que é esperado daquela produção e daquele produto. Pois bem, questão da qualidade. É interessante que a qualidade é um exemplo bastante relevante para a gente entender o que é esse processo de comparar o que está acontecendo com o que é determinado. Qualidade, por exemplo, é uma questão subjetiva, né? Então, a qualidade de um processo, para que alguém possa determinar se ela está de acordo com o que é esperado, é preciso que se diga muito claramente o que é esperado daquele produto. Você toma, por exemplo, uma produção de farinha de trigo, uma coisa simples, né? Moe o trigo, vira farinha. Há que se determinar, para quem vai fazer a inspeção, a auditoria de qualidade, quais são os critérios que vão determinar se essa farinha de trigo, resultado da moagem do trigo in natura, é a qualidade que se espera. Para isso, é preciso determinar qual a cor dessa farinha de trigo. Olha, é possível sair uma farinha de trigo mais escura ou mais clara. Qual é a especificidade dessa cor? Qual é a medida dessa cor, tá certo?
Umidade. A farinha pode ser afetada por uma umidade, ela pode ser mais úmida, então tem mais água em vez de ter mais trigo. Não é isso? Qual é o percentual de umidade que determina se aquela farinha tem uma boa qualidade? Se ela for muito úmida, além de você ter menos farinha e ter mais água numa quantidade relativa, você pode ter um produto perecível mais rapidamente, tá certo? Se você adiciona algum percentual de vitamina numa farinha de trigo, qual é o percentual que vai determinar se aquela farinha tem uma qualidade de vitamina adequada? Então, você vê que é preciso estabelecer qual o padrão de qualidade. Para um pão pode ser mais bonito, mais moreno, ou um pão pode ser mais bonito, mais claro. Qual é a qualidade específica para que o auditor possa definir para você se está de acordo com a qualidade que você espera, né? E não com a qualidade que o outro espera, que ele espera, que um terceiro espera. O importante é que o auditor compare o que está acontecendo com a condição que foi estabelecida por quem tem esse direito, tá certo? Então, esse é o princípio doutrinário, vamos dizer assim, da auditoria. E em relação à auditoria contábil, como é que ela se enquadra nessa questão? Para a gente poder tratar disso aí, primeiro a gente tem que dar um primeiro passo, definir exatamente o que é o objetivo da contabilidade. Para falar de auditoria contábil, primeiro vamos definir qual é o objetivo da contabilidade. Ok? Eu vou deletar isso aqui e colocar para você aqui duas palavras que vão trazer para nós aqui uma oportunidade de estar discutindo esse assunto. Veja, nós, no curso de Ciências Contábeis, nós tratamos, evidentemente, da contabilidade pública, nós tratamos da contabilidade do terceiro setor, mas a gente trabalha muito, né, em todos os cursos ligados à economia, administração de ciências contábeis, com as relações empresariais. Então, nós temos aqui as empresas. As empresas, elas são, vamos colocar assim, o foco, né, da contabilidade, né, empresarial, evidentemente. Então, tá. Então, vamos colocar nesse lado quem são os interessados, nas empresas, quem é que podem estabelecer regras e condições e objetivos para a empresa. Inicialmente, os investidores, por óbvio. Os investidores, aqueles que colocam seus recursos para iniciar a empresa, esperam que essa empresa cumpra os objetivos que eles têm, né? Que é o de dar retorno de lucro, o de valorizar o investimento que ele foi, de distribuir dividendos para que ele possa ter recursos financeiros para continuar investindo, tá certo? Mas, por certo, outros são interessados na atividade da empresa. Por exemplo, os credores, né? Os bancos, os fornecedores, eles emprestam dinheiro, eles entregam mercadoria e esperam que esse recurso que está colocado na empresa retorne para ele. O banco espera que essa empresa pague juros, espera que essa empresa retorne o capital. Para isso, essa empresa tem que estar tendo uma atividade saudável, uma atividade produtiva, uma atividade que possa garantir que esse recurso aqui aplicado retorne para o dono dele, no caso principal, né? Ainda remunere esse recurso, esse investimento com juros. Outra entidade bastante importante aqui no interesse de como é que essa empresa está se comportando, como é que ela está agindo, quais os objetivos que ela está atingindo, é o governo. O governo espera que essa empresa pague impostos, né, para que o governo também tenha um controle sobre toda a sociedade, ele cria regras para o trabalho dessa empresa, para a atividade dessa empresa. Então, o governo espera que essa empresa esteja cumprindo com as regras. Então, esses aqui são exemplos de interessados na empresa e que têm que ter as informações necessárias para que possam ver se os objetivos, as regras, o orçamento e outras determinações que foram dadas para essa empresa sejam acompanhadas. Não é isso? E aí, como que essa empresa vai prestar conta do que ela está fazendo, das atividades, se ela está cumprindo os orçamentos, dos recursos que ela está gastando? Como é que essa empresa faz essa prestação de contas? Como que a empresa faz essa prestação de conta à própria sociedade? A empresa utiliza da contabilidade. O que é a contabilidade? A contabilidade é exatamente a ciência que estuda para poder medir qualitativa e quantitativamente o patrimônio da empresa. Então, a ciência contábil vai medir a qualidade, a quantidade e para informar aos interessados.
E como é que a contabilidade vai informar aos interessados? Você pode colocar um etc. aqui. Você vai ter a contabilidade informando aos interessados através das demonstrações contábeis. Então, é através das demonstrações contábeis que esses interessados no desenvolvimento da empresa, seja porque eles são os donos da empresa, o recurso que está aqui foi criado através dos investimentos desses caras aqui, investidores, ou os recursos que estão aqui foram emprestados. Então, esses caras que estão interessados no desenvolvimento das atividades, na aplicação dos recursos, se esses caras estão cumprindo as regras legais, as regras tributárias, as regras ambientais, como eles vão ter essas informações? É através das demonstrações contábeis. Sim, porque os caras que estão aqui dentro da empresa, eles têm tudo, eles têm informações contábeis, gerencial, de custo, eles têm financeiras, eles têm tudo aqui. Quem não tem são esses aqui. Como é que eles vão ter essas informações? Através das demonstrações contábeis. Tudo bem, as demonstrações contábeis são elaboradas pela empresa, pelos gestores da empresa, pelo contador da empresa, vai ser levada aos investidores, aos interessados, que vão estar analisando para ela se essa empresa está trabalhando conforme os objetivos, conforme o orçamento, conforme as leis, conforme as regras, tá certo? Agora, onde é que a auditoria entra aqui? A auditoria entra aqui porque se essa demonstração contábil estiver sendo apresentada de forma enganosa, por erro, omissão, fraude, por qualquer outro motivo, não há hipótese desse interessado aqui saber, a não ser que haja um terceiro, que é uma pessoa ou uma empresa independente, tá certo? Que não tem um compromisso com a empresa, um compromisso pessoal com a empresa, com o gestor da empresa, e nem é um investidor, um credor, porque esse cara aqui é independente, ele vai avaliar o que essa empresa apresentou nas demonstrações contábeis de uma forma impessoal, né? Impessoal. Então, o que a auditoria vai fazer aqui? Qual é o objetivo da auditoria aqui? O objetivo da auditoria aqui é aumentar o grau de confiabilidade, o grau de confiança nessas demonstrações contábeis que esses caras aqui podem ter. Tá certo? Então, a auditoria vai fazer através de diversos procedimentos, né? Na verdade, o auditor, através de vários procedimentos, vai estar dando confiabilidade nessas demonstrações, de forma que esses investidores, ao analisá-las, vão ter uma confiança, uma certeza maior de que elas, de fato, apresentam a condição patrimonial, seja de qualidade ou quantidade de patrimônio dessa empresa aqui, tá certo? E esse é o fim absoluto, é o fim determinado pelas regras, pelas normas, pela legislação. Esse é o objetivo da auditoria. O objetivo específico da auditoria é bem delimitado. O objetivo da auditoria é aumentar o grau de confiança das demonstrações contábeis por parte dos usuários, certo? E o objetivo do auditor vai ser o quê? Vai ser fazer exames e procedimentos nessas demonstrações contábeis, tá certo? Para determinar se elas estão livres de erros relevantes. Como é que o auditor faz isso aqui? O auditor vai comparar as demonstrações contábeis, ou vai analisar através dos procedimentos contábeis especificados em normas de auditoria contábil, se essas demonstrações contábeis estão de acordo com as normas, com as regras, com a legislação. Então, novamente, a mesma questão. O auditor vai comparar as demonstrações contábeis com as normas legais de elaboração dos relatórios financeiros. Vai comparar a legislação contábil, as demonstrações contábeis, com as regras de contabilização dos diversos fatos e eventos patrimoniais. Ele vai comparar a demonstração contábil com as diversas formas de avaliação dos
dos itens patrimoniais. Vai comparar com a legislação pertinente e especificamente aplicável àquela empresa para as normas contábeis dela. E vai, então, reportar, mais uma vez, aos credores se essas demonstrações contábeis estão livres de erros relevantes. Erros relevantes. Tá certo? Livre de erros relevantes. Por que erros relevantes? Porque a auditoria não é garantia de certeza absoluta. Garantia de certeza absoluta é tecnicamente, disse, impossível. Para você ter certeza absoluta que as contabilidades, que as demonstrações contábeis estão certas, praticamente você tem que fazer toda a contabilidade novamente. E isso não é impossível, até mesmo que se você quiser, você está sujeito a erros. Tá certo? Então, a auditoria vai dar garantia até determinado nível, né? Até determinado nível de que as demonstrações contábeis estão livres de erros, pelo menos erros relevantes. O que são erros relevantes? Erros relevantes são aqueles que podem fazer diferença nas decisões que os usuários tomam quando analisam as demonstrações contábeis, né? E essa definição do que é relevante é um trabalho que vai ser feito durante o processo de planejamento da auditoria. E qual que é o resultado, né, desse trabalho do auditor de comparar as demonstrações contábeis com as normas, as regras, a legislação, né? O auditor vai apresentar o quê? Qual vai ser o resultado dele? Vai ser um relatório, né? Então, o relatório de auditoria é exatamente o resultado do trabalho do auditor em comparar as demonstrações contábeis, relatórios financeiros, com as normas, regras, legislação, né? Para que ele possa informar os investidores se essas demonstrações contábeis estão livres de erros relevantes. Ele vai apresentar isso através dos relatórios de auditoria. Os relatórios de auditoria, como eu disse, eles são relatórios que asseguram essa qualidade de estar livre de erros, né? De forma limitada ou razoável. Nunca absoluta. Se é que isso existe, nunca absoluta. O relatório nunca informa uma certeza absoluta, tá certo? Nunca informa uma certeza absoluta. Ele assegura, inclusive o nome do relatório do auditor chama relatório de asseguração. Ele assegura que está livre de erros de forma limitada ou razoável. O que é razoável? Razoável é uma segurança alta. Razoável, na nossa linguagem corriqueira, é aquilo que é quase que uma meia-boca, né? Mais ou menos, razoável, mas para a auditoria, um relatório de asseguração razoável é um relatório que oferece uma alta garantia de que as demonstrações contábeis estão livres de erros relevantes, tá certo? E o relatório de asseguração limitada, ele assegura que está livre de erros relevantes, mas até um determinado nível que é menor do que o índice, que o nível de asseguração razoável. Ok? Então, os relatórios de auditoria, né? Eles são relatórios de auditoria, eles são de asseguração razoável ou limitado. Certo? Razoável, maior segurança. E aqui, menor segurança. Ok? Tudo bem. Os relatórios de auditoria são obtidos através da comparação das demonstrações contábeis com as normas, regras e da legislação, são apresentados aos investidores e podem ser apresentados de algumas formas. Primeiro, relatório de auditoria pode ser apresentado
de uma forma que a gente chama-se de relatório sem ressalvas, sem ressalvas. Então, o relatório vai informar que, sobre as análises, exames, etc., que foram feitos pela auditoria, o auditor não encontrou nenhum ponto que fosse comprometer as demonstrações contábeis em todos os seus aspectos relevantes. Ele pode oferecer um relatório com ressalva, que é um relatório onde o auditor vai dizer que em um determinado ponto específico há uma questão em que a empresa demonstra diferente do que entende o auditor, conforme as regras e normas que ele analisou, ou um determinado ponto em que a empresa não concorda com as normas contábeis por causa disso. Isso são situações que nós vamos estudar no seu devido momento. E ele pode apresentar um relatório adverso, né? Um relatório adverso, né? Um relatório adverso é aquele relatório em que ele vai dizer que uma situação comprometeu toda a demonstração contábil ou o conjunto das demonstrações contábeis não apresentam de forma satisfatória, não apresentam comprometem as demonstrações contábeis, os dizeres específicos vão falar em cada momento, tá certo? E ele pode apresentar ele pode simplesmente ter abstenção de parecer, abstenção de opinião. Ou ele vai estar dizendo que as demonstrações contábeis não foram possíveis de serem examinadas, analisadas, por falta de controles internos, por uma questão de que a administração não apresentou os controles internos, não apresentou documentação hábil para que ele pudesse fazer o exame das demonstrações contábeis, de forma que ele pode se abster de apresentar a demonstração contábil, porque não foi possível analisar. Okay? Então, esse aqui é o conjunto que a gente precisava de fazer do conteúdo que a gente vai administrar ou apresentar durante esse período. Conceito de auditoria, né? Um conceito de auditor, aquele que vai ouvir, que vai examinar as demonstrações contábeis, compará-las com as normas contábeis, com as regras contábeis, com a legislação, né? Ele vai estar, para isso, utilizando determinados procedimentos. Todos esses procedimentos são muito bem determinados nas normas brasileiras de contabilidade, também são normas que vêm das normas internacionais, e ele vai, depois desses procedimentos, emitir a sua opinião através de relatórios. Nós vamos tratar sobre quais são esses relatórios, tá certo? E esses relatórios vão ser apresentados aos investidores e para empresas que são obrigadas a auditorias, como, por exemplo, a Sociedade Anônima de Capital Aberto, na publicação das suas demonstrações contábeis obrigatórias, seja trimestrais ou seja anuais, vai ser apresentado uma opinião do auditor, uma opinião que é de asseguração razoável, aquela que ele faz especificamente o trabalho de auditoria. Então, o trabalho de auditoria ele vai ter que estar apresentando um relatório de asseguração razoável, ou ele pode fazer um exame de revisão das demonstrações contábeis históricas, que é quando ele vai apresentar o relatório de asseguração limitada, certo? Então, há essas situações e isso aqui vai ser tratado, né, como no contrato de trabalho que o auditor faz e nós vamos examinar isso. Uma coisa relevante que tem que se diga é os relatórios de auditoria não podem levar, como eu disse, a certeza, né, de 100% da segurança de estar livre de erros, né? Erros sejam por erros humanos, erros não não provocados por fraudes, erros mesmo ou omissões, é isso? Ele não pode levar isso porque não é tecnicamente viável fazer esse trabalho, como eu disse, né? E esse também é um objeto mais de uma auditoria do que de uma perícia do que de uma auditoria, né? Então, o trabalho de perito é aquele que vai dar segurança de 100% para seguir instrumento de prova para um juiz ou para um
interessado. O trabalho, mas também trata de um objeto específico. A demonstração contábil é muito mais ampla, muito mais geral, então não é possível dar essa segurança de 100%, porque o trabalho fica tecnicamente quase que impossível de fazer. Nesse momento é isso. Eu agradeço. Mais na aula a gente vai apresentar.